Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal do Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann de Indaiatuba, Casa Bendita de Oração, que tão bem nos recebe. E vou convidando a todos para que nesse momento vamos fechando os nossos olhos, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai Criador. Vamos nos envolvendo com a espiritualidade amiga, para que possamos nos preparar para as reflexões que as palavras do Evangelho nos trarão no dia de hoje. E para darmos início, vamos fazendo a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, que ainda são muitas, assim como nós estamos aprendendo a perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, porque só Teus são o reino, o poder, a luz e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje a nossa reflexão é sobre o item Bem Sofrer e Mal Sofrer, do capítulo 5 do Bem-aventurados os Aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nesse capítulo, a gente tem diversas reflexões que são muito importantes. Esse capítulo é o capítulo mais longo do Evangelho. E ele fala sobre justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, a felicidade não é deste mundo e o bem sofrer e mal sofrer, entre outros temas, né? E os espíritos, eles nos instruem neste capítulo sobre a necessidade da nossa mudança de comportamento. A famosa reforma íntima, que a gente tanto gosta de falar, né? Sobre a reforma íntima, sobre a necessidade da gente mudar aquilo que a gente já conseguiu identificar como sendo necessário ser modificado, né? Porque às vezes a gente tem várias coisas para melhorar, mas nem sabe, nem se deu conta. Então, se a gente já deu conta, se a gente já sabe aquilo que a gente precisa melhorar, já é um passo, já é um grande passo no caminho da melhora, né, da nossa melhora interior. E quando eles concluem esse capítulo, né, os espíritos concluem esse capítulo, a gente vai perceber que bem-aventurados são aqueles que tiveram a oportunidade de provar a sua fé, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque eles dizem, vão ter o cêntuplo de alegria ao desencarnarem do que tiveram aqui na Terra, né? O que lhes faltou na Terra. Então, vamos lembrar uma coisa primeiro. A dor, ela é específica de cada um. Cada um sabe de si, cada um sabe da sua dor, do tamanho da sua dor. Não tem uma balança espiritual em que eu vou colocar lá que a dor da Adelaide é maior do que a dor de outra pessoa, tá? Não tem. A dor é individual, o sofrimento é de cada um sabe de si, cada um sabe onde o seu calo aperta, não é mesmo? Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, isso faz a gente pensar. Beleza? Todos os aflitos, então, todos aqueles que sofrem, vão ser consolados? Será? Não. E por que não? Porque todos nós que estamos aqui nesse planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, a categoria do nosso planeta, o nível evolutivo do nosso planeta é ser um planeta de provas e expiações, todos nós estamos sofrendo. Então,
Quando a gente pensa que todo mundo, todos que estão ligados a esse planeta, estão sofrendo de alguma forma, estão passando por dificuldades de diferentes graus, porque cada um sabe o seu nível de dor, poucos de nós conseguimos compreender que só quando a gente suportar essas provas, só quando a gente passar bem por esses sofrimentos, é que a gente vai conseguir então atingir o reino de Deus. E o reino de Deus não é um lugar geográfico, não tem um céu, não tem um lugar que a gente fala assim, é ali o reino de Deus. O reino de Deus, ele está dentro de nós. É a nossa consciência tranquila, é a nossa fé, é a nossa resiliência, é a nossa prática da caridade. Isso vai nos trazer a sensação de felicidade, de bem-estar, que vai ser o reino de Deus dentro de nós. Só o sofrimento não purifica ninguém. Sofrimento por sofrimento não purifica ninguém. Não eleva o ser humano a planos mais altos, mas sim a forma como nós aceitamos esse sofrimento, a maneira como nós reagimos às dificuldades da vida aqui na Terra. Isso sim é o que vai fazer a diferença. Porque quando nós suportamos bem as nossas provas, né, são como ferramentas que vão nos ajudar, que vão nos mostrar que as provas bem suportadas nos ajudam a crescer, nos ajudam a evoluir, nos servem de aprendizado. E quando a gente passa bem por essas provas, quando elas terminam, a gente pode dizer assim: sou outra pessoa, eu cresci, eu triunfei, eu hoje percebo a vida de outra forma. Parece que eu coloquei um óculos e eu enxergo muitas coisas completamente diferente do jeito que eu enxergava antes dessa determinada situação. Então, as aflições, elas fazem parte da vida de todos nós, eu já disse isso, né? Todos nós vamos passar por dor e sofrimento. A gente querendo, a gente não querendo, a gente vai passar. Porque é a condição em que a gente se encontra. Somos imperfeitos moralmente falando. Em todas as nossas encarnações existem lições a serem aprendidas, provas a serem vencidas, obstáculos, pedras no caminho, flores a serem colhidas também. E nesse capítulo, o espírito de Santo Agostinho, ele faz a seguinte indagação: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa aos vossos ouvidos a advertência do Cristo de que haveria pranto e ranger de dentes para todos que nascessem nesse vale de dores? O sofrimento, então, ele chega às nossas vidas para que a gente possa exercitar a resignação, para que a gente possa dar outro significado ao momento de dor, ao instante de dor, à fase de sofrimento. Ninguém sofre por acaso. O nosso sofrimento é resultado da nossa própria imprudência, da nossa própria imprevidência. Se a gente procurar, a gente vai ver que ou nessa vida, ou em vida passada, ou em vidas passadas, alguma coisa motivou o sofrimento que a gente tem hoje. A gente precisa entender que o mal,
a dor, o sofrimento, eles são remédios. Remédios que a gente necessita para curar os nossos males. E a origem desses males estão na nossa alma, que trazemos, né? É a tal da lei de causa e efeito. Tá? Se a gente não consegue então encontrar a causa desse sofrimento na nossa vida atual, confiemos na justiça divina, porque certamente essa causa está no resultado do que a gente fez, do que a gente participou em vidas passadas. Essa lei de causa e efeito, ela nos mostra, né, que aquilo que a gente fizer de errado nesta vida, ou que a gente fez de errado nas outras vidas, vai ser um dia reparado, vai ser retomado. E o primeiro passo para a gente conseguir resgatar essa nossa dívida é o remorso, é o arrependimento. Então, o remorso é esse estado de alma que nos faz remoer aquilo que a gente fez de errado. É aquele momento em que a gente relembra as nossas falhas, os nossos deslizes. E na sequência do remorso vem o arrependimento. Importantíssimo arrependimento, porque ele nos torna mais humildes e mais obedientes a Deus. Então, depois da nossa falta, da nossa falha remoída e arrependida, então nós vamos estar prontos para que essa falta seja reparada. E daí vem o resgate das nossas dívidas. Então, remorso, arrependimento e resgate fecham esse ciclo de uma determinada dor, de um determinado sofrimento. Enquanto isso não acontece, a gente vai continuar sofrendo. Então, vejam bem que reação não é sempre sofrimento. A reação não é sinônimo de sofrimento, né? Porque às vezes a palavra reação, ela vem assim impregnada de dor, sofrimento. Às vezes é utilizada apenas para se referir ao resgate das vidas passadas, né? Reação. Mas na realidade a reação, ela nada mais é do que uma resposta. É uma resposta que pode ser boa ou má, depende daquilo que as nossas ações determinarem, né? Então, a gente tem sempre que se perguntar: o que é que eu estou plantando hoje? Como estão as minhas boas ações? Hoje eu estou praticando boas ações? Então não tem que me preocupar. Por que eu vou aguardar sofrimento no futuro? E esse futuro nem sempre vai acontecer nesta vida, mas certamente eu estou plantando hoje o que eu vou colher em vidas futuras. A gente está muito imediatista, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo agora. Então fica difícil de entender nesse mundo que a gente está vivendo que aquilo que eu planto hoje vai demorar para germinar, crescer, florescer e dar frutos. Eu só vou colher esses frutos muito provavelmente em outras vidas. Algumas ações que nós praticamos a gente já colhe bem rapidamente. Outras ações a gente só vai colher em vidas futuras. Então, muito simples, né? Se eu estou plantando maçã, eu vou colher maçã. Mas não dá pra gente plantar limão e esperar colher maçã. Limoeiro dá limão. Limoeiro tem espinho. Vai ferir a nossa mão se a gente for lá, né? Então não dá pra plantar limão achando que um dia vai colher maçã. É melhor, se a gente quer colher maçã, a gente começar a plantar maçã agora. Bem melhor, né? Então, só que a maioria de nós ainda é incapaz de enfrentar as dores, os sofrimentos com resignação. Que
que tanto que a gente vê? A gente vê muita revolta, muito inconformismo, né? Muita queixa, reclamação, abatimento, que leva o quê? Depressão, desânimo, amargura, mau humor, impaciência, intolerância. E aí eu pergunto, isso ajuda alguém? Não, né? Dá pra gente receber alguma coisa de bom em troca de azedume? Não. Então, qual que é o convite desse capítulo do Evangelho? Principalmente desse trecho, bem sofrer e mal sofrer. Para que nós passemos bem pelas adversidades que a vida nos traz. Tá? Porque o sofrimento, quando ele for bem ultrapassado, ele vai ser ferramenta evolutiva. Vai nos ajudar a galgar cada vez um degrauzinho a mais na nossa escalada evolutiva. Porque a nossa evolução ela tem destino certo, é a perfeição. Todos nós seremos um dia perfeitos assim como Cristo é. Vai demorar? Vai. Mas é possível. É possível sermos perfeitos. E como é que a gente faz isso? Né? Fácil falar, difícil fazer. Primeiro a gente precisa se olhar para a gente poder reconhecer aquilo que precisa ser melhorado. E uma coisa que ajuda muito na reforma íntima, que é quando a gente enxerga aquilo que precisa ser melhorado e tenta melhorar, é a oração. Porque a oração ela é uma comunicação direta com Deus. Ela nos liga a Deus. Só que não basta orar por orar. Não basta repetir uma prece decorada. Tá? Não, a gente precisa sentir. A gente precisa ter fervor a orar. Tem que vir do coração, tem que ser espontânea a nossa prece. Tá? Por quê? Porque a gente vai estar exercendo a fé raciocinada. Não é a fé cega, mas sim uma fé viva de que Deus é soberanamente bom e justo. Ele é Pai Criador. Ele é Pai de todos nós e Ele só quer o nosso bem. Ele só quer que sejamos felizes. Fomos feitos para sermos felizes. Somos criaturas destinadas à felicidade. Mas a felicidade não é deste mundo. Não é deste estado em que estamos agora. Bem-aventurados os aflitos, então, nos lembra de que temos a oportunidade de provar a nossa fé em Deus. Com firmeza, com perseverança, sermos submissos à vontade de Deus, porque teremos então centuplicadas as alegrias que nos faltam na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Nesse mesmo capítulo, o espírito de Lacordaire nos diz o seguinte: quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias, e quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Interessante, né? Jesus, nas suas pregações, ele deixou muito claro para a gente que Deus, né, nosso Pai, não coloca fardo pesado em ombros fracos. A gente tem até um ditado popular, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso já é de conhecimento de todos nós. Então, quando a gente entende que
As dores que a gente está passando hoje, os sofrimentos pelos quais a gente passa, na maioria das vezes, são os resgates de nossas vidas passadas, de dívidas de vidas passadas, ou de algum mal que praticamos nessa vida mesmo. A gente entende que o sofrimento é o quê? Dádiva divina, oportunidade abençoada de quitação de dívida. A perder de vista, nós temos ao infinito a oportunidade de nos redimirmos. Então, é feliz aquele que salda os seus débitos com a justiça divina. Isso é felicidade, é não ter a dívida. Só que aí a gente para assim para pensar, eu devo ter muitas dívidas, porque eu tenho muitos defeitos, eu sei dos meus impulsos que eu tenho que controlar, é muita coisa para mudar, é muita coisa para melhorar. Todos nós sabemos que precisamos melhorar. A pessoa que acha que não tem nada para melhorar é a que está mais cega. Todos nós precisamos. Cega pelo quê, né? Cega pelo orgulho. Todos nós precisamos melhorar. Isso é ser humilde, reconhecer que somos falhos, falíveis, que falhamos. Mas o que não pode deixar acontecer? A gente não pode desanimar. Está escrito no Evangelho que o desânimo é considerado uma falta grave. Que a gente precisa ter fé. Então, para a gente finalizar essa nossa conversa, eu vou ler um trecho da Epístola de Paulo aos Filipenses. São palavras de bom ânimo. E dizem assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. E com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Então, com essas palavras de Paulo, nós finalizamos a nossa reflexão de hoje e vamos novamente fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Criador. Vamos orando em agradecimento, porque sabemos que o Senhor é o pastor que nos conduzirá por verdes prados. Gratidão, meu Deus, pois ainda que andemos pelo vale da morte, das sombras, não temeremos mal algum, pois Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos conduzem e nos protegem, e por misericórdia, Pai, pedimos que restaure o nosso bom ânimo, fortaleça a nossa fé, nos conduza pelos caminhos do amor e da caridade, pois já sabemos que só Teus são o reino, o poder, a luz e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.